Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E esse é um vídeo um pouco diferente dos demais que a gente vinha trazendo. Recentemente, então, eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre a tributação sobre aplicação de renda fixa. E agora a minha intenção, então, é trazer, mais aprofundado aí, falando um pouco mais sobre cada tipo de aplicação de renda fixa. Então, inicialmente, a gente vai começar a falar sobre o Tesouro Direto, né? Então, a gente vai estar entendendo um pouco mais o que é o Tesouro Direto, quais são os títulos disponíveis, né, nesse tipo de aplicação, qual é o prazo, rendimento, a tributação, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a tributação. Enfim, a gente vai entender um pouco mais sobre esse tipo de aplicação de renda fixa. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, se você gosta, né? Então não deixe de se inscrever no nosso canal aí, curtir, compartilhar com os amigos que nas próximas semanas a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse tipo de assunto. Bom, pessoal, vamos acessar aqui a página então do Tesouro Direto, né? Para a gente estar conhecendo um pouco mais esse tipo de aplicação, quais são os critérios, né? E como é que funciona, né? O Tesouro Direto. Eu já estou aqui na página então do Tesouro Direto e aqui, se você rolar a página já aqui no início, né, você já tem um simulador aqui de investimento. Você pode estar arrastando aqui para o lado, né, diminuindo o valor aqui e o tempo. E ele traz a comparação aqui num gráfico, então, comparando, né, o investimento, uma poupança, ou nesse caso aqui, o Tesouro IPCA 2045, certo? Ele já traz aqui, então, o rendimento das duas opções. Você pode estar arrastando aqui para o lado e vendo, então, o rendimento de cada tipo de aplicação, certo? Aqui também a gente tem a opção aqui de a gente estar conhecendo, então, o que se trata, né, o Tesouro Direto. Ele traz um entendimento aqui, então, o que é o Tesouro Direto, né? Nada mais é, então, do que um programa, né, que surgiu com o objetivo, né, de democratizar o acesso a títulos públicos. Então, permitindo aí aplicações a partir de R$ 30, você já consegue fazer esse tipo de aplicação. Então, o que é o Tesouro Direto? Resumindo, o Tesouro Direto é um programa que foi criado lá em 2002, né, pelo Tesouro Nacional ali, que é o órgão que ele que faz a gestão, né, da dívida pública do país. Então, foi criado com o intuito de permitir que pessoas físicas, né, tenham acesso então a títulos oferecidos pelo governo federal. Então, se você quiser entender um pouco mais, né, basta você estar lendo aqui que você vai entender do que se trata esse tipo de investimento, né, quais são os critérios, qual é o valor mínimo. Ele traz aqui também a questão se é seguro ou não é. Ele garante, né, que é 100% garantido pelo Tesouro Nacional, né, ou seja, investimento mais seguro do país. 100% digital, como já mencionei, né? Então, é um investimento então, que ele é flexível, né? Tem vários títulos oferecidos, com prazos, rendimentos, fluxos de remuneração diferentes. Então, se você vir aqui ainda em Conheça, né, ele vai trazer então as regras do Tesouro Direto, quais são os bancos, né, e as corretoras que são credenciadas ali, que você pode estar fazendo então o aporte e fazendo o investimento nesse tipo de aplicação. Se você vir aqui também em títulos, ele traz o preços e taxas, né? Então aqui você pode conhecer quais são os tipos de investimento, quais são os títulos disponíveis, né? Qual é o prazo e qual é o rendimento, então, oferecido ali pelo Tesouro Direto, certo? Então, arrastando aqui, ele traz todos os títulos que estão disponíveis, né? Para compra e ele traz aqui a rentabilidade, o investimento mínimo, né? Ele traz aqui também, nessa coluna aqui, ele traz o simulador. Então, se você tem interesse em fazer, por exemplo, a aplicação no Tesouro pré-fixado 2026, você vem aqui em Simule. Ele já vai me trazer para essa tela aqui, para a gente estar fazendo o preenchimento, né? E fazendo, então, a simulação. Vamos fazer uma simulação aqui como exemplo, só para a gente entender um pouco mais. Então aqui ele já traz a simulação, né? Então o simulador você deve estar respondendo as perguntas conforme ele vai pedindo aqui. Nesse caso aqui ele traz então que tipo de simulação que eu quero fazer, quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar lá no futuro, né? Então se você tem um valor que você quer investir hoje ou se você quer resgatar esse valor lá no futuro. Então vamos colocar aqui que eu quero resgatar esse valor lá no futuro, que eu estou fazendo, exemplo, quero fazer um planejamento daqui 3 anos para me trocar de carro. Então eu posso fazer aqui uma simulação, né? Aqui ele me traz então qual é o valor, né, que eu quero resgatar lá no futuro. Então, exemplo, conforme a gente falou, eu quero fazer a troca do carro daqui de 3 anos. Então, qual é o valor que eu preciso para me estar trocando esse carro lá na frente? Então, eu estou fazendo um planejamento financeiro, né, para daqui 3 anos
Então, vou precisar, vamos supor, de 15 mil reais. Então, aqui ele traz a pergunta de que forma você prefere fazer. Então, quero fazer uma única aplicação, é o caso que a gente mencionou anteriormente. Se você tem um valor X que você quer fazer uma única aplicação, né? Ou você quer aportar mensalmente. Então, se você tem um valor mensal, né, para fazer a aplicação, você vai clicar aqui, vou colocar aqui então, mensalmente eu vou estar fazendo um aporte ali para mim estar conseguindo esse valor lá no final do período, certo? Aqui ele me traz então se eu já tenho algum valor guardado, né? Se eu tenho um valor inicial, vamos colocar que eu tenho um valor aqui de R$ 1.500. E aqui então ele já me traz o resultado, né, desse tipo de aplicação. Então ele me traz a evolução, ele me traz a rentabilidade aqui também, né? E ele traz então a comparação com as demais aplicações de renda fixa. Nesse caso aqui a poupança, o CDB, LCI, LCA e o fundo DI, certo? Ele me traz aqui nesse quadro então o valor que eu quero resgatar, né? Conforme a gente preencheu lá atrás, que é 15 mil reais, o valor inicial de R$ 1.500 e quais são os aportes mensais que eu devo estar fazendo para mim chegar nesse 15 mil reais. Então, nesse caso aqui são 29 parcelas então de 411,17. Se eu aportar todo mês, então, né, esse valor, como é aqui uma aplicação pré-fixada, então eu já tenho fixado, né, qual é a rentabilidade, então ele já me traz aqui qual é o valor que eu tenho que estar aportando mensalmente ali para mim chegar no 15 mil reais. Aqui ele já me traz então o resultado estimado dessa aplicação, valor bruto, né, deduzido então do imposto de renda e a taxa da B3 e me traz então o valor líquido, né, desse tipo de aplicação. A questão do imposto de renda, né, é conforme a gente mencionou no vídeo lá que a gente fez sobre a tributação de renda fixa. Então, quanto mais tempo você deixar, menos imposto você vai pagar. Nesse caso, né, a tabela é regressiva, né, do imposto de renda, chegando à alíquota mínima então de 15%. É o nosso caso aqui então que a gente vai estar pagando 15% sobre o rendimento, né, desse tipo de aplicação. E aqui, se a gente for explorar, tem mais algumas opções, né? Tem o simulador aqui que também é bem interessante. Se você não sabe, né, qual é o título que você quer estar fazendo esse tipo de aplicação, basta vir aqui em Descubra o seu título. Então ele vai trazer aqui algumas opções, né, conforme ali o teu perfil. Basta vir aqui em Começar e ele aqui vai perguntar então qual é o objetivo, né, que você pretende fazer esse investimento. Se é a aquisição de uma casa própria, questão de estudo, carro novo, reserva de emergência, né, que muita gente usa esse tipo de aplicação para reserva de emergência, ou simplesmente você quer fazer o investimento. Então, vamos supor, se eu quero fazer uma reserva de emergência, né, eu posso estar clicando aqui, e aqui ele já me traz então o próximo passo. Basta a gente clicar então em Veja o que encontramos. E aqui ele já me traz então qual é o título, né, que mais se enquadra ali no que eu escolhi. Nesse caso, como é reserva de emergência, né, eu posso estar resgatando a qualquer momento sem perder ali a rentabilidade. Então ele traz duas opções aqui, né, Tesouro Selic 2026, que é uma aplicação considerada então de curto prazo, e de médio a longo prazo, então o Tesouro Selic 2029. Então ele me traz a rentabilidade, né, e o vencimento. O vencimento aqui, porém, eu posso estar resgatando a qualquer momento, conforme foi mencionado. Por se tratar, então, de uma reserva de emergência, muitas pessoas, né, acabam aportando nesse tipo de investimento. Ele traz aqui, então, a simulação. Basta você escolher o qual que se enquadra ali e clicar. E ele traz, então, que tipo de simulação que a gente quer fazer. Quanto que eu quero investir hoje, né, se eu já tenho um valor e eu quero investir hoje, ou quanto que eu quero resgatar lá no futuro. Então, eu quero fazer um aporte hoje. Então, quanto que eu quero investir hoje? Vamos supor se eu tenho aqui 10 mil reais, então, para reserva de emergência. Exemplo, né? Vamos clicar em OK. Quanto que você quer investir mensalmente? Ele vai me trazer aqui a opção, né? Se eu quero fazer um aporte mensalmente. Se você não tem esse aporte, então basta deixar zerado. Mas eu vou colocar aqui que eu vou deixar, então, em 400 reais aqui, aporte mensal. Vamos clicar em OK. E aqui ele já me traz, então, o resultado dessa simulação desse tipo de investimento. Claro, esse resultado aqui, né, se eu respeitar, então, até o vencimento do título, certo? Então, ele me traz aqui a data do resgate, né,
que vai ser 1/3/2029. O valor inicial investido, né, nesse caso foi R$10.000, os aportes mensais, né, de R$400 e o valor total investido, nesse caso aqui foi 36.800. E logo mais abaixo aqui ele me traz então o resultado estimado, com o valor bruto, né, ali o imposto de renda, né, a custódia da bolsa, ali a taxa da B3 e o valor líquido então lá no vencimento desse tipo de aplicação. E aqui do lado ele me traz então um gráfico, né, com a evolução desse tipo de aplicação. Nesse caso que ele vai fazer uma comparação com a poupança, CDB, LCI, LCA e o fundo DI. Então ele traz um gráfico aqui, se você perceber, nesse tipo de aplicação, nessa situação aqui, o Tesouro Direto se tornou um investimento mais atrativo, certo, pessoal? Então agora vamos lá para dentro da corretora e eu quero fazer uma aplicação ali do valor com vocês ali, só para a gente tá entendendo, né, e finalizando essa parte então do Tesouro Direto. Bom, pessoal, o próximo passo então a gente está fazendo, né, a aplicação lá dentro da corretora. A minha conta é dentro da corretora no Invest, a antiga Ex-Invest, né? Então vou estar entrando aqui dentro da corretora, vou acessar a minha conta e vou fazer essa aplicação aqui no passo a passo com vocês, certo? Então vou estar acessando a conta aqui. Vamos acessar aqui então. Ele vai pedir a minha biometria. Vou colocar a biometria aqui. Vamos em investir. Aqui ele vai me trazer vários produtos, né, de aplicação. Mas o que a gente vai estar atrás então é renda fixa. Dentro da renda fixa ele traz outros tipos de aplicação de renda fixa, mas o que nos interessa, né, é o Tesouro Direto. Então vou entrar aqui no Tesouro Direto. Então você pode estar olhando aqui todos os títulos disponíveis, né? Mas o que a gente vai aplicar então é no Tesouro Selic 2029. Então aqui ele já me traz então a rentabilidade, né, desse título, o tanto de dias, o vencimento, a liquidez, né, no caso é D+1, ali o valor do imposto de renda, nesse caso inicia então com 22,5%, e se você manter até o final do período ali essa aplicação, conforme a gente já conversou, né, a gente já viu, você vai estar pagando então a alíquota mínima ali de 15% do imposto de renda. A questão do IOF, até 30 dias você vai também ser taxado ali conforme a tabela regressiva do IOF. Após 30 dias, então, você fica isento do IOF. Rolando a tela mais para baixo, ele traz mais detalhado, né, a questão do imposto de renda. Nesse caso aqui, até 6 meses, então, é 22,5%. Até 1 ano, 20%. E até 2 anos, você vai estar pagando, então, 17,5% de imposto de renda. Acima de 2 anos, a alíquota, então, vai ser a alíquota mínima, né, de 15%. Vamos aqui em investir. Basta então a gente selecionar a quantidade que a gente quer investir. E vamos investir aqui. Ele já vai pedir então a autenticação da assinatura eletrônica, né? Vou digitar aqui. E aqui ele já me traz então a mensagem que o investimento foi feito com sucesso. Agora é só acompanhar então ali na carteira de investimento. Ficou um saldo aqui na minha conta. Eu vou fazer outra aplicação em outro título, né, do Tesouro Direto. Voltando aqui então, vamos escolher um aqui, um valor mais baixo, né, como a gente mencionou lá, tem a partir de R$35, R$30, então vou escolher um com valor mais baixo aqui para a gente estar investindo. Vou pegar então esse Tesouro pré-fixado 2029, a remuneração é 10,69% ao ano, né. Vamos colocar aqui então. A liquidez também é D+1. Questão do imposto de renda é a mesma coisa, então inicia com 22,5%, chegando à mínima ali de 15% do imposto de renda. Questão do IOF também é a mesma coisa, após 30 dias então é isento. Vamos aplicar aqui então, investir. E aqui ele já me traz então para mim selecionar a quantidade que eu quero investir nesse título. Vou colocar mais aqui, né, até chegar ao nosso saldo disponível ali na corretora. Selecionar, ele já vai pedir então a autenticação aqui da minha assinatura eletrônica, né? E aqui ele já me traz a mensagem então que o investimento foi feito com sucesso.
Então era isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você está à procura aí de uma alternativa, né, além da poupança, claro, existem outras alternativas aí no mercado, mas eu resolvi trazer essa aqui inicialmente para a gente estar entendendo um pouco mais, certo? Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal que a gente vai estar trazendo mais conteúdo aí como esse.